Olá, Cláudia. Boa noite. Você é representante da subprefeitura, né? Da Casa Verde? Perdão, eu, sim, sou coordenador. Não, a Olá, Cláudia. olá, eu sou, isso, Cláudia Viana. Tudo bom, Letícia? Boa noite. Oi, Boa noite, Moreirão. Boa noite, Jordano, também. Sou representante eu da também sou. subprefeitura. Eu Somos sou- dois, né, é que Jordano? eu não vi a Cláudia, ela está sem vídeo. Desculpa, Cláudia, tudo bem? Boa noite, Moreirão. Boa noite. Mas estamos aqui, Eu eu e sou, Jordano também, da você eu sou o também. subprefeitura. CAF. Vocês gostariam de fazer uma apresentação inicial? Não, Inicial? vamos Não? seguir com o protocolo. Ok, então vou É, iniciar. Pode falar, Cláudia. não, só, como eu te disse, somos a Casa Verde, representante do subprefeito Guaraci Fontes, né? Que não está presente porque está numa solenidade do aniversário de 189 anos do bairro do Mirim. Essa solenidade já estava previamente marcada, por isso ele não está presente, mas vale ressaltar a importância de participar desse processo, porque ninguém melhor que a população para indicar aquilo que é prioridade, né? Muito Foi isso. obrigada, Cláudia e Jordana, pela Obrigada. participação de vocês. Eu vou Obrigada. compartilhar minha tela e iniciar a apresentação. Você tem uma caneta aí? Não? Tem? Pode ser um papel, não precisa ser uma caneta. Vocês conseguem ver minha tela? Para mim está visível a tela. Obrigada. Bom, essa é a segunda rodada de audiências públicas do Orçamento Cidadão. E nessa rodada a gente tem como foco, a Secretaria da Fazenda tem como foco a priorização das propostas. Essa audiência agora é da Casa Verde, da Subprefeitura da Casa Verde Cachoeirinha. Hoje é dia 16 de maio, nós vamos iniciar a audiência às 6h49. Antes de iniciar, explicar o processo, eu vou falar brevemente sobre a dinâmica da audiência. Então, nós temos uma previsão de duração de aproximadamente 1h30. Inicialmente, nós vamos ter a fala da Secretaria da Fazenda e da Subprefeitura, que está aqui representada pela Cláudia e pelo Jordano. E, ao final, nós teremos um espaço aberto para a fala dos munícipes. Nós colocamos aqui também um formulário que está disponível no site da Secretaria da Fazenda para os munícipes fazerem inscrição para a fala. Como nós estamos em quórum baixo, sintam-se à vontade para escrever o nome de vocês no chat, levantar a mão, e ao final da audiência nós vamos liberar os microfones novamente e vocês vão poder se manifestar livremente. Como eu falei já anteriormente, os vídeos das audiências estarão disponíveis no YouTube da Secretaria da Fazenda. Então, nós estamos gravando a audiência agora e nós vamos disponibilizar depois no YouTube. Aqui está o calendário do Orçamento Cidadão, do Projeto de Lei Orçamentária 2023. Nós colocamos para vocês todas as etapas, eu vou explicar brevemente o que significa, o que é cada etapa. Bom, a primeira etapa é a etapa de recepção e apoio de propostas. Ela teve início no dia 1º de abril, e a recepção foi até o dia 24 de abril e apoio até o dia 27 de abril. Esse é o momento que a Secretaria da Fazenda ela colhe as propostas dos munícipes por meio da plataforma do Participe Mais. A segunda etapa foi a etapa de audiências públicas regionalizadas, que aconteceu no mês passado, que iniciou no dia 4 de abril e foi até o dia 20 de abril, que foi concomitante com o período de recepção e apoio de propostas. Desculpa. Essa terceira etapa que nós estamos é a etapa de priorização das propostas, que é o momento que as propostas que nós recebemos estão encaminhadas para os conselhos participativos municipais e, nesse momento, eles priorizam 15 propostas por subprefeitura. Essa segunda rodada de audiências tem como objetivo auxiliar os conselheiros na priorização das propostas, discutir as propostas com os munícipes em geral. A quarta etapa, vale ressaltar que a etapa de priorização, ela teve início no dia 2 de maio e ela vai até o dia 24 de maio, são 22 dias
para priorização. A quarta etapa é a etapa de votação popular. Ela tem início no dia 31 de maio e vai até o dia 15 de junho. Nesse período, os munícipes eles votam nas propostas que foram priorizadas pelos conselheiros. Então, cada conselho prioriza até 15 propostas. As propostas são encaminhadas novamente, são colocadas novamente no Participe Mais, e na plataforma os munícipes podem votar em até 5 propostas por subprefeitura. Essas propostas mais votadas, elas são encaminhadas posteriormente para as secretarias municipais, que é o momento que ocorre a análise de viabilidade. A análise de viabilidade ela começa dia 22 de junho e vai até o dia 22 de julho. É um mês para análise das secretarias. E nesse momento, as secretarias elas analisam as propostas com base em 3 critérios, que são os critérios técnicos, jurídicos e orçamentários. E elas verificam quais propostas são viáveis e quais propostas são inviáveis de serem implementadas no projeto de lei orçamentária 2020. A sexta etapa, a etapa de elaboração do projeto de lei orçamentária 2023, ela inicia em 1º de agosto e vai até o dia 30 de setembro. Dia 30 de setembro é o prazo que o Executivo tem para encaminhar o projeto de lei orçamentária para a Câmara Municipal. Então, as propostas são encaminhadas para a Câmara até o dia 30 de setembro. A 7ª etapa é a etapa de audiências públicas devolutivas. Nós fazemos 10 eventos, do dia 10 de outubro ao dia 31 de outubro. Nesse período, nós chamamos a população, os conselheiros municipais e as secretarias municipais, principalmente, para dar uma devolutiva para os munícipes de toda a análise que foi feita na etapa de viabilidade. Então, elas explicam para os munícipes quais foram os critérios utilizados para analisar as propostas que foram demandadas pela população. A última etapa, ela dura o ano seguinte inteiro. Ela vai do dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 23 de dezembro. É o momento em que as secretarias elas ficam responsáveis por atualizar os status das propostas que foram consideradas viáveis para o projeto de lei orçamentária. Então, quadrimestralmente, em maio, setembro e janeiro, as secretarias elas informam a população por meio da plataforma Participe Mais se a proposta está em andamento, se a proposta foi concluída, se ela está em fase de licitação, e entre outras informações. Então, tem esses status com uma descrição de como está o andamento da proposta. Agora, nós estamos na etapa de priorização, como eu falei para vocês. A priorização de 15 propostas por subprefeitura é uma atribuição dos conselhos participativos municipais e deve ser feita até 24 de maio de 2022. No orçamento desse ano, a Secretaria da Fazenda introduziu a ferramenta de apoio de propostas durante a primeira etapa do Orçamento Cidadão. O apoio de propostas funcionou como o botão like ou curtir das redes sociais e serviu como indicativo para priorização por parte dos conselheiros participativos. E essa segunda rodada, como eu falei, ela também é uma forma de auxiliar os conselheiros na etapa de priorização. Após a etapa de priorização pelos conselhos participativos, nós temos a etapa de votação popular. E nessa etapa, a população ela seleciona até 5 propostas por subprefeitura. E também vai ser utilizada a plataforma Participe Mais, que reúne diversos processos participativos municipais, como consultas e audiências públicas. Aqui nós colocamos o link para acessar o Participe Mais, então é participemais.prefeitura.sp.gov.br. E lá, quando vocês clicam na aba Orçamento Cidadão, vocês encontram todas as informações, tanto referente à etapa anterior de recepção e apoio de propostas, como a etapa atual não, né? Porque a priorização ela está com os conselhos. Mas vocês vão ver quando iniciar a etapa de votação popular. Vai estar bem no início do site. Aqui nós colocamos a base normativa para a atuação dos conselhos participativos no processo Orçamento Cidadão. Então, o decreto 59.023 de 2019, ele dá suporte à atuação dos conselheiros nesse processo participativo. Aqui nós colocamos também o caderno Orçamento Cidadão. O caderno é uma cartilha que foi desenvolvida pela Secretaria da Fazenda
E ela tem como objetivo apresentar de forma simplificada o orçamento público, em uma linguagem mais amigável, mais palatável para os munícipes. Então, nessa cartilha, a gente explica o que é receita, o que é despesa, o que é dotação orçamentária, de uma forma mais simples. E a edição atual, com a LOA referente à Lei Orçamentária de 2022, ela está publicada e disponível na página do Ministério da Fazenda. Vocês podem acessar através desse link, tá? E é isso, a minha apresentação. Eu expliquei brevemente, assim, o nosso processo, onde a gente está agora, que é a etapa de priorização. E eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar as 20 propostas que foram mais apoiadas da Subprefeitura da Casa Verde. Vou compartilhar aqui a tela. A Subprefeitura da Casa Verde, ela recebeu 41 propostas, e não vale a pena a gente ler todas, né? Eu vou ler, então, as 20 mais apoiadas pelos munícipes, e depois a gente debate e conversa um pouco sobre isso. Então, eu vou começar aqui. A proposta mais apoiada da Subprefeitura da Casa Verde é a proposta de código 1336, de autoria de Débora Iacono. O título da proposta é Implantação, Conservação e Incentivo de projetos relacionados a áreas verdes. A descrição da proposta é: o Fórum Verde Permanente de Parques, Praças e Áreas Verdes defende a destinação e aplicação de 1% do orçamento municipal em implantação e conservação de parques municipais e naturais, e em programas, projetos e propostas nas regiões da cidade, subprefeituras, relacionados a praças, áreas verdes e educação ambiental. Também defende de novos programas de requalificação e melhorias de equipamentos com quadro, recursos humanos, para pleno funcionamento e uso público e social, proposta Fórum Verde em todas as subprefeituras. Essa proposta é de categoria do meio ambiente e ela teve 15 apoios. A segunda proposta mais apoiada é de código 608, de autoria da Selma Sold. O título da proposta é Implantação do Parque da Casa Verde. E a descrição é: Parque Casa Verde, com espaço para atividades da população local, Avenida Ordem e Progresso, implantação de um parque que venha atender a carência da comunidade local para lazer e atividades de idosos e crianças, visando principalmente a preservação ambiental dessa área desmatada, em que foram removidas 123 árvores nativas, com anseio da população por mais árvores, trazendo impacto na qualidade do ar, convivência entre munícipes locais. Através da implantação de espaços bem direcionados para desenvolver atividades para idosos e crianças, visando a qualidade e bem-estar da população e melhoria da saúde social do bairro. Desenvolveremos junto à população um plantio de 123 árvores que foram removidas do local através de projetos já existentes de desenvolvimento de mudas e outras oficinas e atividades para lazer e saúde da população local, principalmente idosos e crianças. A proposta também ela é da categoria meio ambiente, ela teve 11 apoios. Agora é a proposta de código 459, de autoria de Lourdes Marim. O título da proposta é Implantação do Parque Sítio Morrinhos. E a descrição é: Parque Sítio Morrinhos, com espaço para atividades. Está localizado, na Avenida Brasilene, Casa Verde. Implantação com urgência do parque, ainda que de maneira parcial, com a criação de espaço para as atividades e oficinas para idosos e demais interessados. O parque já consta no plano diretor estratégico. O local necessita de orçamento para serviços de reforma e zeladoria, e é necessário incluir no projeto um espaço coberto para atividades, que podem ser dadas pela municipalidade ou por nós voluntários. A criação de uma pequena área coberta, fechada ou aberta, por exemplo, nas dimensões de 80 metros quadrados, já seria suficiente para iniciar a prática de oficinas gratuitas. Não há locais públicos que ofereçam atividades para mulheres e idosos na região. A proposta ela também é da categoria meio ambiente, ela teve 9 apoios. Agora nós vamos para a proposta código 984, de autoria de Rosângela de Oliveira Melo.
O título é Recuperação do papel social de mercados e sacolões públicos. A descrição é recuperação do papel social dos espaços de abastecimento, mercados e sacolões públicos, privilegiando alimentos in natura e da agricultura urbana, além daqueles que respeitem as tradições culturais do território. A proposta é de categoria da segurança alimentar e ela teve 4 apoios. Agora a proposta de código 1214, de autoria de Norma Rodrigues Santos. O título é Prevenção da Dengue via Projeto Operação Trabalho para Limpeza Interna de Praças. E a descrição é um projeto Operação Trabalho para Limpeza Interna de Praças para prevenção da dengue. Uma pessoa 4 horas, de segunda a sexta, 4 a 5 praças próximas em sistema de rodízio, R$ 500, ou 2 ou mais pessoas para limpeza de grandes praças e canteiros centrais de avenidas. Aqui a gente pode ver que a Munícipe até sugeriu, né, uma forma de pagamento para esse projeto de Operação Trabalho e Limpeza. A categoria é Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e essa proposta teve 3 apoios. Proposta de código 594 é de autoria de Ângela Assis. O título é Implantação do CRAS Cachoeirinha, com a descrição Implantação e Implementação do CRAS Cachoeirinha, de categoria da assistência social, e ela teve 3 apoios à proposta. A proposta 681, de autoria de Christian Zinick, o título Implantação do Parque Linear Água Preta, e a descrição é Parque Linear Água Preta, constituição de parque linear ao longo de córrego, que corre da Rua Comendador José Calil, Rua 9 de Novembro, cruzando a Avenida Parada Pinto e correndo paralela à Rua Oliveira Martins até a Rua Afonso Lopes Vieira. É de categoria de meio ambiente e a proposta teve 3 apoios. Agora a proposta de código 1387, de autoria de Vela Helena Alessia Vilela. O título é Aprimoramento de Programas de Compostagem de Resíduos Orgânicos e Podas Urbanas. A descrição da proposta é aprimorar os programas voltados à compostagem de resíduos orgânicos de feiras e podas urbanas da capital por meio do incremento da infraestrutura e logística com a dotação de uma unidade de compostagem na subprefeitura e recursos humanos adequados. A categoria da proposta é Segurança Alimentar e a proposta teve 3 apoios. Agora nós vamos para a proposta de código 1484. A proposta é de autoria de Nelson Adelino Pereira. O título da proposta é Levantamento Aerofotogramétrico em 3D. E a descrição é Levantamento Aerofotogramétrico em 3D para conhecer a cidade real e, com isso, elevar os recursos do IPTU 2023 com aumento de área construída. Dessa forma, destinando recursos à isenção ou na impossibilidade de zerar, de isenção de ISS para os produtos utilizados, reutilizados, reciclados, transformados, remanufaturados, compostados e incinerados para geração de energia. A proposta ela se enquadra na categoria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e ela teve 3 apoios. Agora a proposta de código 1288, de autoria de Nelson Adelino Pereira. O título Isenção de ISS. Opa, me perdi. Essa eu já li. Essa mesmo. É que ele está citado essa mesma proposta na outra do levantamento. Ah, essa mesmo, né? Obrigada. Então, eu vou ler aqui. O título Isenção de ISS para produtos reutilizados, reciclados, compostados. E a descrição é isenção total ou na impossibilidade de zerar de isenção de ISS para os produtos utilizados, reutilizados, reciclados, transformados, remanufaturados, compostados e incinerados para geração de energia. Essa proposta será possível com os recursos arrecadados com a elevação do IPTU provenientes dos recursos oriundos do levantamento aerofotogramétrico em 3D. Proposta apresentada para o Orçamento 2023 nessa plataforma. A proposta ela também se enquadra na categoria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
E ela também teve 3 apoios. Agora nós vamos para a proposta de código 1135, de autoria de Carlos de Lima Luiz, o título Implantação de um projeto de remoção de pacientes em ambulâncias. A descrição é implantar o projeto remoção com ambulâncias nas 32 subprefeituras para levar pacientes sem condições para fazer exames, consultas e cirurgias, além de apoiar as UPAs, AMAs e PS, e levarem os acamados ou pacientes com traumas às suas residências. Hoje existe um fluxo no qual a UBS, Unidade Básica de Saúde, solicita a CRSN, Coordenadoria de Saúde Norte, uma ambulância para uma data para saber se há possibilidade de atender esta demanda. Um exemplo da Zona Norte, temos por volta de 6 ambulâncias que prestam esse serviço. Uma população estimada de 2.354.482 pessoas. Fonte plataforma Participe Mais. Temos 2,5 ambulâncias para essa população, implantando de 1 a 3 ambulâncias em cada subprefeitura. A abrangência seria local, além das que estão em cada Coordenadoria Regional de Saúde. A proposta ela se enquadra na categoria de saúde e teve 2 apoios. Agora nós vamos para a proposta de código 1488, de autoria de Chico. O título é Isenção de IPTU de propriedades e ou terrenos voltados à agricultura urbana. A descrição é isenção de IPTU de propriedades e ou terrenos voltados à agricultura urbana existentes ou novas na subprefeitura nos termos da Lei nº 13.726, de 2004. A categoria da proposta é segurança alimentar e a proposta teve 2 apoios. A proposta de código 593, de autoria de Ângela Assis, ela possui o título Construção de um polo esportivo com pista de skate no Jardim Perialto. E a descrição é construção poliesportivo com pista de skate no Jardim Perialto. Sugestão do local, Rua Tacuraçu de Minas, junto à quadra de futsal existente. A proposta é de categoria de esportes e lazer e possui 2 apoios. A proposta de código 1475, de autoria de Chico, ela possui como título Inserção da Educação Alimentar nos projetos políticos pedagógicos das escolas e tem como descrição inserir em 100% das unidades escolares da subprefeitura a educação alimentar e nutricional nos projetos políticos pedagógicos, promovendo a articulação com agricultores da região, valorizando e seguindo os princípios do Guia Alimentar para a População Brasileira até 2024. A proposta de categoria de educação, teve 2 apoios. Proposta 644, de autoria de Christian Sinick, possui o título Revisão do Viário da Vila Bela Vista, Vila Dionísia, e tem como descrição revisão do viário da Vila Bela Vista, Vila Dionísia, revisão da mão de direção das ruas, zona azul ou provação de estacionamento, considerando condomínios e passagem de ônibus, sobretudo na Gomes Leal, Rua 22 de Agosto, Odazzi Masali. A proposta é de categoria de transporte e mobilidade e ela teve 2 apoios. Agora nós vamos para a proposta de código 1389, de autoria de Vera Helena Lessa Vilela. O título, Ampliação do Programa de Combate ao Desperdício. A descrição, ampliar o Programa de Combate ao Desperdício, incluindo pelo menos 20% das feiras da subprefeitura no programa por ano, alcançando 80% das feiras em 2024. A proposta é de categoria da segurança alimentar e teve 2 apoios. A proposta de código 596, de autoria de Ângela Assis, ela tem como título Urbanização e Regularização Fundiária e a descrição Urbanização e Regularização Fundiária da área localizada na rua Gervásio Leite Rebelo, Futuro Melhor Perialto. Ela é de categoria de habitação e teve 2 apoios.
2 apoios. De código 595, de autoria de Ângela Assis, de título Implantação do Conselho Tutelar Cachoeirinha, ela possui como descrição implantação e implementação do Conselho Tutelar Cachoeirinha e é da categoria de Direitos Humanos e Cidadania, e possui 2 apoios. Proposta 698, de autoria de Carlos Augusto da Cunha Silva, de título Recapeamento de Avenidas e Ruas, possui como descrição o seguinte texto. Bom dia. Solicito que seja encaminhada proposta de recapeamento da Avenida Lazar Segal e Joaquim Afonso de Souza, ambas no bairro da Casa Verde, sendo de suma importância para o bairro. Segue também sugestão de recapeamento das ruas Quartim Barbosa e General Melo Rezende e Julieta Notari Reis, no bairro do Limão, também de suma importância para a localidade, sendo ruas de uso do transporte público por lotação, preservando melhores condições aos passageiros e à empresa que faz este itinerário. No mais, espero que seja avaliada as propostas. A proposta do Sr. Carlos Augusto da Cunha Silva é da categoria Transporte e Mobilidade e ela possui um apoio. Aqui é a última proposta que nós vamos ler, que é a proposta de código 162, de autoria do professor Carlos Loyola, e ela tem como título Instalação de bebedouro públicos com acessibilidade para cadeirantes. A descrição é bebedouro público com direito à água, instalação de bebedouros públicos, inclusive para cadeirantes e outros de água potável na cidade, distribuídos nos distritos da subprefeitura. Priorização de locais com alto fluxo de pedestres. A instalação deve seguir as definições do Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias da cidade. O produto já tem depósito e registro de desenho industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Veja anexo. A categoria Direitos Humanos e Cidades e a proposta possui um apoio. Agora eu vou parar de compartilhar minha tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma proposta que vocês têm interesse que eu não mencionei, sintam-se à vontade para levantar a mão. Coloquem seu nome aqui no chat também. Letícia, nós temos 3 pessoas, tá? Que já estão aqui, tá? Que estão inscritas para participar da informação, né? Você quer saber quem são as pessoas? Sim, para eu poder liberar o microfone. Tá, primeiro é o senhor João, depois a senhora Cleonildes e depois o senhor Jordano, tá? Eu vi que eu vi uma mensagem aqui no chat da senhora Vera também, né? Na primeira, pelo que está aqui, pela inscrição no site, é o senhor João Moreirão. Ok. E? Seu João, já liberei seu microfone, sinta-se à vontade. Boa noite, obrigado. Olha, eu, nessa leitura, repara bem, de todas as propostas, 8 são de munícipes da Casa Verde, 2 são do Conselho de Segurança Alimentar, e eu vi várias que são do coordenador do CPM da Moca, mas que tem uma namorada na Cachoeirinha, vou considerá-las como sendo nossas também, que são 1, 2, 3, 4, e o restante das propostas não são da região, são propostas genéricas de quem saiu fazendo a mesma proposta em todos os CPMs. Eu gostaria eu estou levantando esses dados e, somando isso à participação que vocês estão vendo aqui bem reduzida, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, eu quero destacar e lembrar que o site Participe Mais foi reprovado no que se refere à acessibilidade pelos próprios órgãos responsáveis da prefeitura, inclusive isso teve na origem da liminar que suspendeu a revisão do plano diretor. Foram 3 sites que não preenchiam as condições de acessibilidade e um deles o Participe Mais, que é esse que está sendo usado para o orçamento.
Porque isso aí exclui 40% da população sem considerarmos os chamados excluídos digitais. Tá? Só os que têm deficiência ou são muito idosos para conseguir participar. Eu gostaria também de dizer o seguinte. No primeiro ano, eu estou no segundo mandato prorrogado, portanto, digamos, quase 2 anos e meio de mandato. No primeiro ano de mandato, nós participámos. Na Casa Verde, sem propostas de outras regiões, nós tivemos algo, se não me falha a memória, 374 ou 376 propostas. Na hora da gente, eu fiz um trabalho imenso, porque não tinha o esquema dos apoios, estive aqui, passei um tempão, juntando as propostas por conteúdo igual, porque o site, o programa da Secretaria considerava propostas diferentes se as palavras, se a formulação fosse diferente, né? Então, juntando por conteúdo igual e escolhendo aquela que tivesse o conteúdo mais objetivo e mais claro, para depois explicar para todo mundo. E eu me lembro que nós fizemos uma reunião do Conselho Participativo para fazer essa votação, que começou às 7 e foi quase até à meia-noite. Porque os munícipes envolvidos nas propostas também participaram e todo mundo teve o direito de discutir, defender as suas propostas, etc. Bom, todas elas vieram recusadas por motivos orçamentários, o que ninguém entendeu, já que a gente estava contribuindo com propostas para a elaboração do orçamento e elas foram recusadas por razões orçamentárias. Essa é uma contradição que até hoje eu não consegui entender, nem os munícipes entendem. No segundo ano, as propostas foram reduzidas à metade, foram cento e poucas. Nós voltámos a fazer a seleção, participámos da discussão, os munícipes fizeram as propostas, discutiram, e todas elas foram recusadas, na mesma, por motivos orçamentários. Não jurídicos, nem técnicos, apenas orçamentários. Continuamos sem entender. Aliás, a esta altura eu já estou apto a dizer quais serão os motivos orçamentários para recusar as propostas este ano, porque é sempre igual, não só para as nossas, mas para todas. Estou apto a escrever o texto. Certo? Bom, das propostas que foram apresentadas, algumas delas repetem, é a terceira vez, terceiro ano que elas estão, olha, eu te digo, a 595, a 596, a 593 e a 594. Elas são as mesmas, elas estão repetidas, vão ser recusadas pelo mesmo motivo. Se vocês quiserem, para facilitar o vosso trabalho, eu posso mandar a recusa já formal, porque é igual todo ano. Ora, o que é que a gente está verificando? A gente está verificando o seguinte. Os munícipes são chamados a participar e a participação deles pura e simplesmente é desprezada. O Conselho Participativo, que conhece o território, que conversa com as lideranças, que conversa com a subprefeitura, é chamado a discutir, a participar, a selecionar, e esse trabalho é pura e simplesmente desprezado. A subprefeitura, que está no território, que conhece o território, tá? E que faz o orçamento com base no conhecimento concreto do território, e o Conselho Participativo, pelo menos aqui no meu, participa, não com dados orçamentários, com valores, porque eu não sei fazer isso, mas a gente e as lideranças discutimos com o subprefeito o que precisamos, o que deve ser feito. Depois cabe ao subprefeito e ao responsável pelo CAF traduzir isso em números, mas ele é montado. O orçamento vai para a Fazenda, volta desprezando isso, volta a ir para a Fazenda, vai para a Câmara desprezando o que a subprefeitura fez em diálogo e observação das necessidades com o Conselho e com os munícipes, com as lideranças, certo? Os vereadores alteram novamente o orçamento e os vereadores, independente de ter muitos de quem eu não gosto, mas eu reconheço, eles têm mandato, foram eleitos. E para ser eleitos, eles têm que conhecer o território. Eles estão lá conversando, sabem das necessidades, mesmo aqueles que eu acho que não cumprem direito do seu dever. Todos eles. Alteram o orçamento, o prefeito sanciona e o que a Secretaria da Fazenda faz? Congela. Congela e inviabiliza. Eu tenho a impressão, repara bem, São Paulo, o município de São Paulo participa da Associação Paulista de Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos. Ambas as entidades têm como lema que as pessoas não vivem na União, vivem no município. E, portanto, a descentralização é algo fundamental. No entanto,
A Secretaria da Fazenda pratica o contrário. Ela centraliza, ela despreza as subprefeituras, que é quem está no território, que é quem está no município, que é quem está em diálogo com os municípios. As pessoas não se dirigem ao viaduto Chá, as pessoas não se dirigem ao edifício Martinelli, as pessoas se dirigem ao subprefeito. Inclusive, na linguagem comum, elas dizem, vou à prefeitura, vou ao prefeito, quando se referem ao subprefeito. Porque é quem realmente está no território, conhece, dialoga, junto com o Conselho Participativo, e tudo isso é destruído. A gente até fica com a impressão, eu ouvi até alguns comentários, não da prefeitura, mas do município. A Secretaria da Fazenda é contra o Ricardo Nunes, está trabalhando para a oposição, porque a impressão que dá é essa. E eu sabendo que o prefeito reúne regularmente com os subprefeitos, ele dá importância. A Secretaria da Fazenda despreza o que os munícipes dizem, colocam como importante, despreza o trabalho do Conselho Participativo, despreza o que a subprefeitura coloca e o faz em diálogo com os munícipes e com o Conselho Participativo, e nós vamos discutir o quê? Aqui, na próxima reunião do Conselho Participativo, vamos discutir o quê? Eu vou dizer para vocês, eu não vou impedir ninguém de votar, de discutir como coordenador, mas no que depender de mim, todos os outros assuntos são prioritários sobre o Conselho, porque eu já posso escrever a recusa, os termos formais em que vai vir a recusa. Entendeu? Basta ver o seguinte, para encerrar, a devolutiva é depois que o PLOA for para a Câmara. Para que é que nós queremos essa devolutiva? Eu vou na Câmara falar com os vereadores. Essa devolutiva serve para quê? Não serve para nada. Entendeu? É um desrespeito completo. É a inversão daquilo que devia ser o trabalho do orçamento. Isso é o que eu tenho a dizer no momento. Obrigada, Sr. João. Nós vamos responder todas as manifestações ao final. Como eu disse no início, a audiência está sendo gravada, então nós vamos compilar todas as sugestões, todas as críticas para analisá-las internamente. E agora eu vou passar a palavra para o próximo munícipe, só recordando que nós temos uma outra audiência às 8h30, então nós não podemos nos estender muito. Tá, eu vou passar a palavra. Quem é o próximo, Alexandre? A Cleonides. Senhora Cleonides. Senhora Cleonides, Jesus. o seu microfone está habilitado. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Clenildes Jesus da Silva. Eu no momento, estou como presidente da Associação Futuro Melhor, que fica aqui, mais conhecido como Córrego do Bispo. Vocês vão ver aí que a proposta 596 pedem a urbanização da comunidade que fica no entorno da Gervásio Leite Rebelo. O que acontece? Nós temos feito, ido chamar as pessoas, ajudando as pessoas que não sabem mexer com a internet para poder participar do orçamento. Se vocês forem em anos passados, vocês vão ver que nós estamos pedindo essa proposta, e é como o senhor João acabou de falar aí, essa proposta é jogada no lixo, né? Nós entendemos assim. Então, esse ano, eu, Crenildes, e as pessoas com quem eu falei, disse, Dona Nena, nós vamos fazer o quê? Que eu sou conhecida como Dona Nena. Vamos fazer o quê? Nós vamos ficar quebrando a cabeça, vamos ficar colocando proposta, que eles vão dizer não para nós. As pessoas que estão lá nos tratam como lixo, então nós temos que fazer, Dona Nena, se me trata como lixo, eu prefiro não fazer parte disso, porque nós vem pedindo isso há muito tempo. Aqui na comunidade, nós vemos pedindo isso pedindo isso há 26 anos, que é a urbanização, e agora, no orçamento, nós vemos pedindo isso já há alguns anos, e nós não somos ouvidos. Infelizmente, a prefeitura vem aí com um projeto que não tem nada a ver com o que nós vemos pedindo. Ou seja, o que a população pede, quando é chamado na prefeitura para dar opinião, não é feito. Então, ela quer dizer, a prefeitura quer passar para órgãos fora daqui, de São Paulo, do Brasil, sei lá, que ela é construída uma política com a participação popular.
quando na verdade não é isso. É construída uma política onde faz a população de besta, onde faz uma política fazendo a população, desrespeitando a população. É isso, é a total falta de responsabilidade, total falta de respeito com a população que vai lá e que ou participa fora, ou que tenta aprender a mexer num celular, que é difícil. Vocês não sabem o tanto que é difícil para quem não tem manejo com computador, com celular, para fazer essas coisas. E aí, quando a gente consegue, e a gente faz as nossas propostas, como o ano passado, que nós tivemos várias pessoas votando, e isso foi jogado no lixo. É igual o senhor João acabou de falar aí, que é um total desrespeito com a população, é um total desrespeito com nós. Nós só prestamos esse ano de eleição, aí nós vira santo, eles vêm aqui, só falta se ajoelhar aos nossos pés. Infelizmente, nós, por conta disso, esse ano nós não... Eu vi lá que a senhora Ângela colocou as nossas propostas de anos passados, mas nós optamos por não participar, por não nos deixar fazer nós ter a decepção de ouvir um não de novo. É isso. Eu só me inscrevi para poder dizer isso, porque é muito chato não ser respeitado. Muito chato. Vocês não têm noção como é chato não ser respeitado e ser tratado como lixo. Muito obrigada, tenha uma boa noite. Muito obrigada, senhora Creonildes. Em relação à forma, né, do processo que está acontecendo ainda online, nós informamos que a previsão é que retome as audiências no ano que vem, de forma presencial. Esse ano foi online, porque quando nós montamos o calendário, a cidade ainda estava em situação de emergência por conta da pandemia do Covid-19, então não teve como alterar isso de última hora. Mas para o ano que vem é que tudo retorne de forma presencial, tá? O próximo, Alexandre... Mas infelizmente vai ser do mesmo jeito. Não vão respeitar nossas opiniões. Mas a participação de vocês é muito importante. A gente pede que vocês continuem participando. Eu sei, é importante para lá fora vocês mostrar que o povo participa. Desculpa, alguém tem que escutar as minhas reclamações. Tenha uma boa noite. Imagina, boa noite. Quem é o próximo, Alexandre? O próximo inscrito para fala. Você está no mudo, eu não escutei. É o senhor Jordano. Ok. Senhor Jordano, o microfone já está habilitado. Tá bom. Eu agradeço a disponibilidade do tempo. Como eu disse no começo, eu sou o CAF da Subprefeitura Guaianazes, Casa Verde, e eu estou aqui mesmo para corroborar um pouco essas informações passadas pela população, né? A gente, infelizmente, tem feito um trabalho junto à população, junto às lideranças, de tentar adequar o orçamento da subprefeitura para as necessidades do território, mas a gente, infelizmente, se depara com essa imutabilidade do orçamento, né, com base nos técnicos da Secretaria da Fazenda e sem sem a resposta devida dos motivos. Então, a gente está engessado nessa burocracia estatal e não consegue ir para frente. Eu posso citar, por exemplo, o orçamento desse ano atual. Veio a proposta da Secretaria da Fazenda em 23 milhões, arredondando aqui, Aí a subprefeitura, junto com o conselho, com a população, com as lideranças locais, com o trabalho dos técnicos da subprefeitura, enviou uma proposta de 43 milhões, que essa é a realidade que a subprefeitura minimamente precisa para manter o serviço adequado à população.
E o projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara foi de R$ 24.321.470, ou seja, praticamente o mesmo da proposta, levar em consideração 1 milhão do que a gente propôs. Aí, novamente, como o seu João falou, o subprefeito, a população, fez um trabalho junto aos vereadores, e os vereadores acabaram aprovando um orçamento de 49,5 milhões. Está no site da Câmara Municipal, dizendo lá até hoje que o orçamento da subprefeitura é de 49.559. Foi matéria dos jornais, foi matéria do G1, da Globo, dizendo que a subprefeitura da Cachoeirinha, Casa Verde Cachoeirinha, finalmente teve um bom orçamento, que vai conseguir cumprir com os seus deveres. Foi promulgado pelo prefeito, né? Está no Diário Oficial do dia 28/12, a Lei 17.728. E, para surpresa da subprefeitura, que já começou a preparar as licitações, tudo que ia fazer com esse recurso, foi liberado pela Fazenda 24.321.470. Exatamente o que foi encaminhado para a Câmara. Ou seja, o trabalho dos técnicos, do subprefeito, dos vereadores foi simplesmente desprezado pelos burocratas da Fazenda. E sem conversa, não tem a mínima por que isso. Aí a gente pede o descongelamento, é negado o descongelamento. E a gente tem que pedir suplementação. Aí, se não tem nem o que está orçado, quanto mais para suplementar. Então, a gente fica numa coisa sem saída, né? E é isso. A população está sentindo isso, né? Que é esse problema, que a gente tem que tentar acertar esse orçamento. Como é feito esse orçamento? Como o João falou também, eu também acho isso, que a descentralização tem que ser respeitada, e isso, quem tem que decidir é quem está na ponta, quem está no dia a dia, como é que vai gastar o orçamento. Então, esse é um problema que a gente precisa tentar solucionar o quanto antes. Outro problema que eu queria levantar aqui, que também acaba impactando nessas propostas, né, da população, por exemplo, o problema das emendas, né, dos vereadores, porque como a gente não tem orçamento para realizar obras nas praças, melhorias, a gente depende das emendas. Só que aí as emendas acabam vindo só em novembro, final de novembro, começo de dezembro. Também, de novo, no nosso caso, a gente teve uma emenda publicada no Diário Oficial do dia 28/12. O dinheiro chegou na subprefeitura pelo SOF no dia 30/12, sendo que a gente tem que executar até o dia 31/12. E um convite, né, pela Lei 866, que no caso a emenda era de R$100 mil para uma obra numa praça, e pede 5 dias úteis de prazo legal entre a publicação do edital e a licitação. Então, e aí o dinheiro retorna para os cofres, e a subprefeitura que passa por incompetente, porque não consegue executar o orçamento enviado, e aí isso gera de novo, no outro ano, vir menos recurso, porque se você não gasta nos recursos que você tem, como é que você quer mais recursos? A terceira questão que eu queria deixar gravado aqui é quanto à execução orçamentária, né? Um método de avaliação por esse corpo técnico da Fazenda, que considera isso, o percentual de liquidação das despesas. Considerando que a gente executa... Desculpa interromper, é que nós estamos em uma audiência às 8h30. A gente não... Não, é rápido, é só mais 3 itens. É só esse item e eu termino. Okay. Então, o percentual de liquidação. Se a gente considerar que dezembro só vai ser medido, os serviços continuados de dezembro somente serão medidos em janeiro e pagos em fevereiro, porque a lei exige que paga 30 dias depois do recebimento do ateste do fiscal. Então, se a gente fecha o ano sem ter pago dezembro, porque esse dezembro só vai pagar em fevereiro, então você só pode chegar a 91% de execução do ano.
E esse número aí impacta de novo, passa a subprefeitura por incompetente, porque só executou 91, sendo que, né, se você dividir 12 a 100%, 11 seria 91,66%. Então, precisa também mudar esse método de avaliação da liquidação, porque isso está impactando desagradavelmente o serviço e a população está insatisfeita com esse modelo. Obrigado, é só isso. Por nada. Senhor Jordano, as questões referentes à emenda, execução orçamentária, eu acho que devem ser discutidas com outro setor da Secretaria da Fazenda. Nesse momento, em relação ao orçamento cidadão, o que eu posso dizer referente à análise de viabilidade das propostas é que as análises não são feitas pela Secretaria da Fazenda. Elas são realizadas pelas secretarias municipais. Então, nós recebemos as propostas dos munícipes, sistematizamos, encaminhamos para as áreas de planejamento de cada secretaria municipal e eles que nos devolvem as análises com base em critérios técnicos, jurídicos e orçamentários. Nós apenas compilamos essas respostas e colocamos no nosso site. Então, a análise não é feita pela Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda não analisa todas as propostas dos munícipes, só para deixar bem claro isso. Agora nós temos, acho que a senhora Vera, né, Alexandre? A senhora Vera. O seu microfone já está habilitado. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Meu nome é Vera Vilela, eu sou conselheira do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e estou presidente do conselho nesse momento. Nós temos feito, né, um esforço para participar de todas as audiências, estivemos presentes em todas até o momento, porque nós consideramos que é uma oportunidade para ficar registrado, né, as propostas relacionadas à garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, que emanaram de um trabalho, né, dos conselheiros no ano passado, que produziram um documento para o programa de metas, para o orçamento, e que, como quem nos antecedeu colocou, como muitas delas ainda não foram acolhidas pelas secretarias, a gente considera que a gente tem que manter, né, a nossa articulação e as nossas demandas, de forma que fique claro, né, até porque muitas dessas nossas propostas, elas estão inseridas no Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, de 2016 a 2020, então, elas fazem parte, né, de uma política pública e precisam, de alguma maneira, estar sendo executadas pelas secretarias, né, porque é dessa forma que o plano é construído. Então, aqui vocês vão ver, a gente tem algumas que a Letícia leu aqui, mas a gente tem um conjunto de mais ou menos 13 propostas, né, vinculadas à área de segurança alimentar e nutricional, não só trazidas pelo Conselho, como fez a análise o Mourão, mas trazidos também por munícipes, né, que também consideram essas questões importantes para o território da Casa Verde. Então, a gente tem aí, né, algumas propostas que a gente considera fundamentais para todas as subprefeituras, que é a implementação, né, a instalação de hortas nos espaços de linhões ou nos espaços possíveis, sejam públicos, sejam privados, né, desde que haja uma isenção para quem ofereça o seu espaço para a produção de alimentos no território. E aí vai até a questão de manutenção de alguns programas de oferta de alimentos à população vulnerável, né, que ela se mantém vulnerável, né, porque a gente não tem tido políticas públicas que consigam dar conta dessa mudança de cenário, até aquelas que consideram a questão
da destinação dos resíduos, né, tanto de podas como de alimentos, né. E uma das questões é a implantação de pátio de compostagem em todas as subprefeituras, para que a gente consiga ter o composto suficiente para a produção. A outra questão é também o fortalecimento de algumas práticas, né, na área da saúde e da educação, como o aleitamento materno, que é uma prática de promoção da saúde e prevenção, né, de desnutrição, e de outros agravos, né, crônicos, né, então a gente tem aí esse conjunto de propostas que se articula, né, e busca mostrar que é possível e que muitas dessas ações elas já estão incluídas nos planos das secretarias, muitas vezes não necessitam de um orçamento a mais, mas necessitam de um investimento sim, né, em capacitação, em articulação dos programas e das políticas, né. Então, eram um pouco essas questões, e lógico, algumas precisam sim, né, de uma dotação orçamentária, que precisa estar sendo discutida também. Eh, Eram essas um pouco as questões que a gente queria trazer, e queremos estar discutindo, né, queremos estar é bom, queremos discutir com os nossos, os munícipes aqui que estão representados, nessa audiência, para a gente poder, fortalecer, né, a garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Eu só queria fazer uma pergunta: a gente tem algum representante da subprefeitura? Porque essa é uma questão muito séria. A gente não tem tido, né, representante de subprefeituras em algumas das audiências, e isso é muito sério, né, porque é o espaço que o munícipe tem para ser ouvido, né, e se não tem um representante, a gente não está sendo respeitado também. Obrigada. Muito obrigada, senhora Vera. Pessoal, a gente chegou a 1h30 da audiência. Eu vi que o senhor João Moreirão ainda está com a mão levantada. Eu vou habilitar o microfone dele, mas seria a última fala, tá? Porque como a gente tem a próxima audiência... Eu acho que o Sandro quer dar um último recado depois. Tá. Sandro, eu vou abrir a fala do João, e aí depois você fala, pode ser? Senhor João, pode falar. O microfone está habilitado. Eu só queria lembrar, nós estamos falando particularmente de um ano onde o prefeito tem capitalizado que tem bastante dinheiro. E os dados mais recentes mostram que a prefeitura tem disponíveis, não comprometidos já, disponíveis 18 bilhões e uns trocados, e não sei quantos milhões, certo? Sem computar o dinheiro que está poupando mensalmente com o acordo de Marte, que salvo era 250, qualquer coisa por mês, dá 3 bi até o final do mandato, ou até o começo do mandato do próximo prefeito. Então nós estamos falando de um período em que a prefeitura tem dinheiro, onde as subprefeituras estão com os seus orçamentos sendo congelados, e são as subprefeituras que estão junto dos munícipes, que estão aqui vendo quais são as necessidades. Eu queria lembrar que esses congelamentos acabaram de criar um problema que é, por exemplo, a limpeza do imenso piscinão que nós temos aqui na Cachoeirinha. E depois, quando vierem os alagamentos, a culpa vai toda para as mudanças climáticas, mas nesse caso, a culpa é do corte no orçamento e não das mudanças climáticas, porque o piscinão precisa de ser limpo e custa dinheiro. Era só essa observação. Obrigada. Sandro, pode ficar à vontade. Gente, boa noite. Meu nome é Sandro Palanca, eu sou também da Secretaria da Fazenda. Eu vim aqui, estou acompanhando praticamente todas as audiências, ainda aqui na retaguarda. Eu queria só tecer uns comentários.
tem que ser bem rápido, porque a gente já está avançando no horário da audiência seguinte, que começa às 8, né, Letícia? Bom, primeiro eu queria tentar justificar o porquê do critério orçamentário, senhor João Moreirão. Porque o orçamento, ele não é ilimitado. Então, a Secretaria de Saúde tem um orçamento, a Secretaria de Educação também, a Secretaria de Cultura também. Então, se eu coloco numa proposta construção de um CEL, construção de uma OBS, construção de... Isso custa um volume de dinheiro que não está no orçamento da pasta e que, para ser incluído no orçamento da pasta, vai ter que sair de algum lugar. Isso entra no jogo político. Às vezes é contemplado, às vezes não. E a mesma coisa acontece com a subprefeitura, né? Às vezes é contemplado, às vezes não. Entra no jogo político e entra no jogo de interesses, inclusive políticos partidários. A gente aqui procura não entrar nessa discussão. A gente está num aspecto mais técnico, procurando inserir as propostas, as necessidades de munícipes e procurando respaldar no orçamento. Mas eu não posso me furtar a colocar um critério orçamentário na análise de viabilidade, porque ele é um limitador. Ele é um limitador. Infelizmente, a gente tem que ter essa sensibilidade. Gostaria que tudo fosse contemplado, mas para eu colocar alguma coisa, precisa sair de algum lugar, né? Acho que tem espaço para melhoria, acho que tem espaço para crescer. Agora, o que me preocupa é o decréscimo de participação popular que a gente está tendo de ano a ano. No primeiro ano, a gente teve mais de 3.500 propostas, no segundo caiu um pouco, esse ano caiu um pouco. Precisamos melhorar a nossa comunicação, a nossa divulgação? Precisamos. Do ano passado para esse ano, a divulgação melhorou. A gente conseguiu divulgar onde a gente não tinha conseguido, que foi terminais de ônibus. A gente teve uma matéria na Globo que foi veiculada em horário ali do SPTV, foi bastante chamativa. A matéria do ano passado saiu às 5 da manhã, quase 6 da manhã, quase ninguém viu. Então, a gente teve um incremento. Mesmo assim, a gente não conseguiu aumentar a participação social. Nos preocupa o fato de ser uma participação somente virtual. Não é para ser assim. O processo Orçamento Cidadão ele é pensado para ser presencial. Ele é pensado para você ter uma audiência pública na subprefeitura com discussão pela população de propostas e discussões temáticas ali, e dali saírem as propostas, né? Não foi possível por conta do cenário de pandemia. Então, a gente está indo desde 2020, né, a gente chegou com a pandemia, então 2020, 2021 e hoje, e espero que esse seja o último ano de uma etapa de um Orçamento Cidadão exclusivamente virtual. É necessário fazer presencial, a gente sabe que limita, a gente sabe que as pessoas não acessam, não têm facilidade, não têm traquejo para acessar computador, para acessar celular e computar seus votos e assim vai. O Participe Mais tem nos dado suporte desde o primeiro ano. Esse ano ele foi objeto de crítica por limitação de acesso ou por algum erro, não sei se foi erro realmente. Esse processo foi todo reportado para o pessoal que dá suporte ao Participe Mais. O que eu posso dizer é que a gente usa essa ferramenta, né? Não é nem da Secretaria da Fazenda. Também temos esse problema, recebemos de vocês, estamos reportando. O que eu posso fazer é, olha, pessoal, não está funcionando a contento, vamos investir no Participe Mais, ele precisa funcionar, é uma ferramenta que até então inexistia, né? Então, a gente está fazendo, querendo que ele realmente funcione a contento. Eu queria lembrar que antes do Orçamento Cidadão não existia esse espaço. É algo que a gente está construindo. É um processo que, ano a ano, ainda que tenha caído a participação social, ele vem se fortalecendo dentro da prefeitura. As secretarias municipais não estão acostumadas a incluir nos seus planejamentos setoriais ações que vêm de fora, que vem diretamente da população. Isso implica numa mudança de cultura dentro das secretarias. Essa mudança de cultura, paulatinamente, vem acontecendo. Essa atuação no meio, né, no processo, isso está a cargo da Secretaria da Fazenda. A gente conseguiu incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias que o Orçamento Cidadão fosse pauta prioritária.
um avanço que parece pequeno, mas ele dá respaldo normativo para essa ação e gostaríamos e faremos tudo para que ele se fortaleça ano a ano e que a gente chegue a 2022, 23, 24, 25 com um processo fortalecido, com as análises de viabilidade, que muitas são superficiais, isso é um problema que nós temos. Muitas são bem feitas e são boas, inclusive com critério orçamentário, mas tem critérios técnicos também, mas muitas são superficiais e precisam ser melhoradas. A gente tem essa sensibilidade aqui, né? Nesse sentido, eu já tinha falado com o João Moreirão em alguma oportunidade anterior, de, olha, o processo de devolutivas, ele não pode ser depois, ele precisa ser como se fosse uma etapa de recurso, né? Bom, vamos pensar como que a gente inclui a devolutiva, ver se é possível, mas a forma como foi desenhado o Orçamento Cidadão, ele está sendo conduzido até hoje, ele foi feito num ambiente que era o segundo plano de ação de governo aberto e com representantes da sociedade. Então, não foi algo que o Poder Executivo, a Prefeitura, a Secretaria da Fazenda planejou e ofereceu. Ele foi pensado em conjunto. Inclusive, tínhamos conselheiros participativos municipais na sala de reunião pensando como fazer, quais são as etapas, quem participa, por que o conselho que decide, porque o conselho é autônomo, ele não é do executivo. É por isso que eu estou com o conselho. Mas pode ser o CADES. Mas o CADES não pensa território, ele pensa uma política específica. Quem que pensa território? O CPM. Por isso que o CPM prioriza. Então, tem uns porquês que a gente pode ter problema, a gente está aberto a reavaliações e correções de rota e mudança de processos e fluxos, tudo bem. Sabemos que tem problema, mas acredito que seja um processo que ele tende a melhorar ano a ano, pelo menos temos essa pretensão, né? E gostaria de contar com todos, com vocês, com a Crenildes, com a dona Vera, que está aqui participando de praticamente todas as audiências, o João, da Casa Verde, que também historicamente participa, e não só do Orçamento Cidadão, é uma figura da Casa Verde que já tem uma representação e uma participação significativa. Bom, falei bastante e me desculpe se eu me estendi. Último ponto, até para falar com a Crenildes, é que, Crenildes, a gente tenta não focar no aspecto político, tá? Aqui são servidores concursados da prefeitura, eu sou concursado, tem a maioria do pessoal que está por trás disso e pensa também, então a gente não está... É claro que a gente está na prefeitura, é claro que tem influência política, mas a ideia é que ela não predomine. A gente tenta construir um processo para que ele funcione. Já falei demais, a gente está quase chegando na hora da outra audiência, desculpem-me e boa noite a todos, eu vou encerrar por aqui. Posso fazer só uma pergunta? Claro, que seja rápido, eu vou tentar resolver. Rapidamente, a principal participação do Conselho Participativo na elaboração do orçamento foi discutindo as necessidades da região com a subprefeitura. E o principal corte que a Secretaria fez foi na subprefeitura. Então, sendo que a prefeitura, o prefeito fica dizendo que tem dinheiro, e tem um monte de 18 bi, não sei quanto, que não está, como é que se diz, carimbado. Por que essa necessidade? Não vem me dizer que isso é questão política, porque senão você me diz quem são os políticos, a gente vai lá discutir com eles. Essa é a principal participação do Conselho foi na identificação dos problemas que precisavam de ser resolvidos, junto à subprefeitura. O tal do Conselho, que é autónomo, que representa, não sei o quê, e das lideranças populares. E foi aí o maior corte. Então, isso cria uma dificuldade. E a redução da participação popular ano a ano, ela não é um problema de comunicação, principalmente. Tá? Porque diz, cada secretaria faz a sua análise. Mas é impressionante a sincronia, porque as respostas são todas iguais, todas as secretarias, viu? A gente olha e vê, acompanha. Viu? Obrigado, pessoal. A gente está precisando encerrar. Vamos seguir para a próxima audiência. Seu João, a gente pode manter um canal de contato. Espero que podemos melhorar o nosso fluxo aqui, o nosso orçamento cidadão. Agradeço a todos. Não sei se a Letícia retoma a palavra para ela. Um abraço. Muito obrigada, Sandra. Pessoal, muito obrigada por todas as contribuições. A audiência está sendo gravada, será divulgada posteriormente no YouTube e todas as manifestações, críticas serão compiladas e discutidas internamente.
Muito obrigada pela participação de vocês e uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.